Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Valmir Nascimento, sejam todos bem-vindos ao meu canal Cultura e Teologia. E hoje, prosseguindo nas aulas da Escola Bíblica Dominical, estamos chegando à sexta lição do trimestre, nessa lição que tem por título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no meu canal. E eu destaco, lembro a você, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e faça parte aí dessa nossa comunidade, para que todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui, você possa ser notificado pelo YouTube. Valeu? Vamos ao comentário objetivo da lição de hoje. Então, o tema da lição de hoje é o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, verso 9. A verdade prática da lição de hoje diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Então aí está a verdade prática. Já diz muito sobre essa lição. Nós vamos estudar sobre esses dois personagens, Elias e Eliseu. Aliás, sobre Elias nós já temos estudado, visto aquilo que Deus fez na vida dele. Já estudamos em pelo menos 2 lições acerca deste grande homem de Deus. E agora, mais especialmente, nós vamos ver essa transição aparecendo agora no cenário, Eliseu, que será o sucessor de Elias. Então, nesta lição especialmente, nós iremos estudar essa sucessão do profeta Elias para o profeta Eliseu. E, é claro, nós vamos perceber que se trata de uma lição muito rica, com valiosos ensinamentos sobre legado, sobre liderança e também sobre serviço ministerial, principalmente. Nós iremos perceber que a obra de Deus sempre tem substitutos para darem continuidade ao propósito de Deus nessa terra. Um homem de Deus vai, mas Deus sempre tem um sucessor para a continuidade das ações nessa terra, ok? E para isso a lição de hoje ela está aqui dividida, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a despedida de Elias. O segundo fala sobre o pedido ousado de Eliseu. E o terceiro tópico fala sobre Eliseu toma a capa de Elias. Então vamos iniciar logo aqui no primeiro tópico, que fala sobre a despedida de Elias. Então nós já estudamos sobre Elias, aquilo que Deus fez através desse grande profeta de Deus, e havíamos finalizado uma das lições anteriores falando sobre o enfrentamento que Elias teve com os profetas de Baal, ali no Monte Carmelo. E depois disso, ele vai para o Monte Horebe, onde ele tem o seu desafio pessoal. E depois que Deus fala com Elias ali naquele monte, a Bíblia vai destacar que Deus dá uma ordem para Elias. Que ordem que é essa que Deus dá para Elias? Deus diz para Elias ungir a Jeú como rei de Israel, e não somente isso, mas ele também deveria ungir Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. Você encontra isso lá no capítulo 19 e o verso 16 do primeiro livro de Reis. Ou seja, Elias foi um grande profeta de Deus. Deus o usou poderosamente, corajosamente, para fazer grandes feitos na nação de Israel, advertir aos reis que estavam fora da orientação de Deus, notadamente Acabe, e também já estudamos acerca de Acasias, mas todo homem, por ser mortal, ele tem a sua limitação. Ele, portanto, tinha um fim a vida de Elias. O ministério dele estava chegando ao fim. Mas Deus estava já preparando um sucessor para dar continuidade àquele ministério profético. E a Bíblia diz que depois que Elias ouve a voz de Deus ali no Monte Horebe, a Bíblia vai dizer lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19 e o verso 19,
que Elias sai dali e ele acha Eliseu. E a Bíblia diz, interessantemente, que Eliseu estava lavrando com 12 juntas de bois. Nós vamos estudar um pouco sobre esse perfil de Eliseu que Deus escolhe para dar continuidade àquele ministério profético de Elias, mas antes disso, nós vamos aprender bastante com Elias nesse processo de sucessão para Eliseu. Sim, nós vamos aprender tanto com Elias e também com Eliseu. O que nós aprendemos com Elias? Primeira coisa que aprendemos com Elias é que Elias foi sensível e obediente à voz de Deus. Para o quê? Para identificar, para encontrar o sucessor que Deus havia já definido a ele. Por que isso é muito importante? Isso é muito importante aplicarmos aqui porque não raro, em se tratando de sucessão, muitos líderes, muitas pessoas que estão em uma determinada posição acabam postergando essa decisão no que diz respeito à sucessão ou à escolha do seu sucessor. E isso, infelizmente, acaba trazendo sérios prejuízos para a obra de Deus. Então, e aqui, a primeira coisa que nós aprendemos com Elias é que ele imediatamente ele já vai à procura de Eliseu. A segunda coisa que aprendemos aqui com Elias é que assim que ele encontra Eliseu, ele lança a sua capa sobre Eliseu. E você sabe que a capa, naquele contexto do antigo Israel, era um sinal de quê? Era um sinal tanto de identidade da pessoa que a portava, mas também significava ali para os profetas uma autoridade profética. É isso, a capa tinha esse significado. Então, quando ele pega aquela capa e passa sobre Eliseu, coloca sobre Eliseu, ele está ali demonstrando simbolicamente que Eliseu seria o seu aprendiz inicialmente e depois seria o seu sucessor naquela atividade profética que Deus vinha usando ele. Aqui nós temos uma aplicação bíblica muito importante também, em que Elias está formando sucessor, dando continuidade à obra de Deus. E para isso eu aconselho você a ler aquilo que está em 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 2, que diz assim, palavras de Paulo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Elias sabia que havia sido muito usado por Deus, mas o seu tempo havia chegado. É uma atitude sábia saber quando o ministério inicia e também quando ele está chegando ao fim. E em vez de ficar com todo o conhecimento, com toda aquela autoridade que ele havia recebido da parte de Deus, ele precisava repassar, ele precisava compartilhar aquilo que ele havia recebido. E ele faz esse processo de transição, sendo aí representado pela passagem, né, por esse episódio em que ele lança a capa sobre Eliseu. Terceira coisa que eu registro, que aprendemos com Elias, é que ele sabia, portanto, como já destaquei, que o seu tempo havia chegado ao fim. E mais do que isso, sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, ele teve humildade para reconhecer isso e preparar o seu sucessor. Infelizmente, nós sabemos, como já destaquei também logo no início, que muitas vezes as pessoas chegam a uma posição ministerial, e não somente ministerial, mas pode ser também no seu trabalho secular, pode ser uma atividade de liderança e um cargo que ocupa no ambiente cristão, mas por uma questão de ego, mesmo percebendo que o tempo dela chegou ao fim, ela não escolhe um sucessor, ela não prepara sucessor para aquele lugar. Porque muitas vezes, ou por orgulho ou por acreditar que uma pessoa não fará um trabalho melhor do que ela ou não dará continuidade àquele trabalho. Para reconhecer a necessidade de um sucessor, é preciso ter essa virtude bíblica da humildade. E nesse caso, Elias teve essa virtude. Ele sabia que para isso ele seria um mentor, ele seria um mestre desse seu sucessor, que seria Eliseu. E isso é ser, de fato, um líder.
Um líder é reconhecido não somente pela sua capacidade de liderar pessoas, de influenciar pessoas e de realizar grandes feitos, mas um líder é reconhecido também pela sua capacidade de preparar sucessores, de preparar novas lideranças, para que quando ele não estiver por aqui, outras pessoas deem continuidade àquela atividade, àquele empreendimento. Mas o que nós aprendemos também com Eliseu? Porque com Eliseu nós vamos também ter aqui alguns ensinamentos. A primeira coisa que aprendemos com Eliseu, ainda nesse processo de escolha, quando Elias se encontra com Eliseu, o que nós aprendemos aqui com Eliseu? Primeiro, nós aprendemos que para ser chamado é preciso estar ocupado. Por que eu destaco isso? Porque quando Elias se encontra com Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava lavrando a terra, ele estava ali com 12 juntas de boi trabalhando. Ou seja, Deus não escolheu qualquer pessoa, uma pessoa que estava desocupada, uma pessoa que estava largada à própria sorte. Não, o próprio Eliseu já estava trabalhando. E quando Elias o encontra, ele estava realizando essa atividade. Então, para aquelas pessoas que querem ser chamadas por Deus, serem vocacionadas por Deus, para qualquer que seja a atividade, para ser um ensinador, para ser um pregador, para ser um cantor, se você se acha vocacionado, se você se sente vocacionado, não esteja com as mãos cruzadas, não esteja sem fazer alguma coisa, faça alguma coisa, seja do ponto de vista secular, realizando um trabalho secular, seja realizando, colocando as mãos no arado na obra de Deus. Segunda coisa que aprendemos aqui com Eliseu é que ele entendeu que o seu momento, que o momento do início do seu ministério era chegado. Por quê? Porque quando ele vê Elias, a Bíblia diz que ele segue a Elias. Obviamente ele já conhecia a história de Elias, Elias já era um líder conhecido, um profeta muito conhecido, e quando ele vê ali Elias e Elias passa a capa sobre ele, então ele percebe que o momento do ministério dele, o início do ministério dele é chegado. E a Bíblia diz que Eliseu pede então autorização para Elias para ele se despedir de seus pais, o que demonstra aqui uma certa obediência, uma certa submissão naquela ocasião ao seu novo líder, que a partir dali seria Elias. Terceira coisa que aprendemos com Eliseu, ainda nesse episódio do capítulo 19 do primeiro livro de Reis, é que Eliseu percebeu que o ministério tem um custo. Ou seja, a vida cristã e o ministério é o resultado da graça de Deus, mas tem um certo custo de algo que nós empreendemos, de algo que investimos. Por que isso? Porque a Bíblia diz que assim que ele vai seguir a Elias, ele sacrificou uma junta de bois e as deu como comida ao povo. Ou seja, ele estava fazendo, na verdade, ali uma despedida da sua família, de pessoas que ele amava. Demonstra também uma certa afetividade da parte de Eliseu. Ou seja, ele deixaria sua casa, deixaria os seus pais, deixaria o seu trabalho para seguir ali Elias e cumprir o ministério, a vocação que Deus tinha na vida dele. Obviamente, quando nós falamos de vocação, de chamada para a obra de Deus, existem chamadas variadas. Nem todas as pessoas serão chamadas, serão vocacionadas para realizar um ministério exclusivo na obra de Deus. E muitas vezes não precisarão necessariamente deixar a sua cidade, deixar pai e mãe para essa atividade. Mas aqui, no caso de Eliseu, era isso que estava acontecendo. Ele certamente, um homem orientado por Deus, certamente Eliseu era um homem de oração, ele sabia que possivelmente ele não voltaria ali para a sua cidade para ver os seus pais. Por isso que ele pede tão enfaticamente que pudesse se despedir dos seus pais. Ou seja, a obra de Deus tem um custo. Algumas pessoas que são chamadas para o ministério, para a obra de Deus, para serem pastores, para serem missionários principalmente, há um alto custo, há um sacrifício que muitas vezes acontece, né? E se isso for o plano de Deus na sua vida, que você possa compreender isso, que isso também
pode acontecer, como aconteceu na vida de Eliseu. Então, este é mais um aprendizado que nós temos nesse episódio com Eliseu. Quarto aprendizado com Eliseu. Ele se associou e foi aprender com um grande homem de Deus. A partir dali, então, Eliseu passa a ser um discípulo. E nesse caso, Eliseu se associa com esse grande homem de Deus e passa a ser o seu aprendiz, passa a ser o seu aluno, para que depois seja o seu sucessor. O que nós aprendemos aqui é que para ser um líder é preciso aprender. Sobretudo com pessoas que tenham algo a nos ensinar. Ali Eliseu viu que era a oportunidade da vida dele. Ele falou: o que? Eu estou vendo esse grande homem de Deus que veio até mim. Ele demonstrou que eu sou o sucessor dele, então eu não vou perder a oportunidade. Eu vou estar com esse grande homem de Deus. Eu quero seguir esse grande homem de Deus, porque Deus é na vida dele. Como é bonito nós vemos uma pessoa mais nova que quer aprender com pessoas mais experientes, que tem um chamado de Deus, que tem uma experiência de Deus, que tem algo a dizer sobre Deus. Isso é muito bonito. E isso nos leva a refletir sobre as pessoas com quem nós convivemos. Quem são as pessoas que estão nos influenciando? Porque as pessoas com quem nós convivemos, elas nos influenciam diretamente. Existe uma afirmação de alguns estudiosos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Ou seja, se nós estamos próximos a pessoas que querem seguir a vontade de Deus, que estão dispostas a aprender mais de Deus, que estão dispostas a fazer a obra de Deus, isso nos influencia, isso nos caracteriza, isso nos marca. E no caso ali de Eliseu, ele vê essa grande oportunidade. Então, quem são as pessoas que estão influenciando você? É importante, aqui olhando para a vida de Eliseu, aproveitar essa oportunidade. Se você quer crescer, esteja ao lado de pessoas que possam ajudar no seu crescimento. Óbvio, às vezes você pode ter amigos, pessoas que talvez não contribuam tanto para a sua vida e para a sua carreira ministerial. Mas nesse caso, você vai ser um canal de influência positiva para elas. Mas se você quer crescer, se você quer aprender, se você quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, esteja ao lado, se associe com pessoas que ajudem você a ser uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor cristão, para ser um exemplo. E o quinto aprendizado que nós extraímos aqui de Eliseu é que Eliseu era um discípulo fiel. A partir dali, nós vemos então, Eliseu começa a ser ali um discípulo de Elias. Ele era fiel. Isso é importante também. Estar próximo ao líder, estar próximo a pessoas que possam nos auxiliar. Porque você perceba, você se lembra que Josué, para ser líder, sucessor de Moisés, a Bíblia diz que ele sempre estava ao lado da tenda de Moisés. E no caso de Eliseu, a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que ele deitava, ele estava sempre molhando as mãos de Elias com água. O que isso significa? Significa uma proximidade. Ele estava acompanhando, ele estava auxiliando, ele estava sempre ali no entorno desse homem de Deus que era Elias. Ele fazia isso em busca de posição? Ele fazia isso somente para não ser esquecido por Elias? Obviamente que não. Ele faz isso porque conhecia a vida de Elias, ele queria extrair, ele queria aproveitar ao máximo a experiência daquele grande homem de Deus. Então nós precisamos entender o motivo pelo qual nos leva a estar ao lado dessas grandes pessoas, desses líderes, não simplesmente para ser reconhecido, não simplesmente para ter um privilégio, não, mas é pela convicção de que aquela pessoa tem algo a contribuir com a nossa carreira ministerial, com aquilo que nós fazemos na obra de Deus. E isso nós aprendemos na vida de Eliseu. E daí nós chegamos ao segundo tópico, que fala sobre o pedido ousado de Eliseu, que é o pedido que a Bíblia chega nesse episódio que nós lemos aqui, que é o que está no segundo livro de Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1,
que trata esse episódio em que Eliseu, juntamente com Elias, eles passam por várias localidades. E daí nós temos um pedido ousado da parte de Eliseu. E para isso eu dou prosseguimento nesses tópicos acerca dos ensinamentos que aqui extraímos, né, da vida de Eliseu, seguindo o tópico anterior. Eu poderia dizer já nesse segundo tópico aqui, é que em sexto lugar, apesar de ser fiel a Elias, Eliseu era sensível à voz de Deus, não sendo completamente subserviente. O que isso significa? Eliseu era fiel a Elias? Claro que ele era fiel a Elias. Mas é algo aqui bem interessante, porque a Bíblia nos diz que em 3 ocasiões Elias diz para Eliseu não seguir. Elias sempre dizia para Eliseu, olha, fica aqui. Ele disse isso em Gilgal, ele disse isso em Betel e diz isso ali em Jericó. Ele falou, olha, fica aqui que eu vou ali e depois eu retorno. Mas observe aqui que apesar de ser fiel, ser obediente ao seu mestre, nesse particular, Eliseu fala, não, eu vou seguir a ti. Isso daqui é bem interessante porque mostra que a fidelidade, porque mostra que a lealdade de Eliseu para com Elias tinha um princípio fundamental que era a obediência primeiramente a Deus. Ali, se Eliseu fosse um aprendiz subserviente, que não entendesse o plano maior de Deus, e Elias dissesse para ele, olha, você fica aqui, se ele não entendesse o plano de Deus, ele teria obedecido ao seu mestre, dizendo, eu ficarei aqui. Mas certamente ali Eliseu sabia que ele precisava estar sempre ao lado de Elias. Quando Elias diz isso para ele, você fica aqui, Eliseu, obedecendo à voz de Deus, ele falou, não, eu vou seguir a você. Isso daqui é um processo muito importante para nós termos uma sensibilidade à voz de Deus quando nós recebemos uma determinação por parte da nossa liderança. É claro, não de desrespeito aqui, mas é ser sensível à voz de Deus, porque aqui não há um desrespeito de Eliseu para com Elias, porque há também aqui um entendimento nas entrelinhas que essa fala também de Elias para Eliseu, para ele ficar ali naquelas localidades, era também uma forma de provar a lealdade de Eliseu para com ele e para com o próprio Deus. Então ali, naquelas 3 ocasiões, Eliseu passou naquele teste, sempre seguindo, sempre acompanhando ali Elias. Então é um aprendizado que também extraímos aqui desse relato. Em 7º lugar, dentro desse episódio, nós vamos ver, como decorrência do tópico anterior, é que Eliseu segue Elias em qualquer lugar, independentemente desse ambiente, desse momento. Ou seja, ele vai para Gilgal, ele vai para Betel, ele vai até Jericó e depois, por fim, vai até o Jordão. Esse é o papel de um aprendiz. Esse é o papel de alguém que é liderado e que quer aprender com o seu líder. Isso é muito interessante, independentemente da circunstância. Ele poderia simplesmente falar, não, eu vou ficar por aqui, realmente você vai lá, senão eu vou ter muito trabalho para te acompanhar. Não. Eliseu queria estar ao lado de Elias. E muitas vezes nós vamos perceber que algumas pessoas seguem os seus líderes somente em locais bons ou em momentos bons, quando ele está no auge, quando ele está passando por uma situação favorável. Mas quando ele está em um lugar difícil, está numa quebrada, vai numa localidade mais difícil, ele acaba deixando o seu líder de lado. Não é o que acontece aqui com Eliseu. Ele segue à risca os passos do seu mestre, que é Elias. Ele vai, volto a repetir, sai de Gilgal, vai para Betel, vai para Jericó e chega até o Jordão. E é tão interessante que quando eles chegam ali no Jordão, a Bíblia diz que os 2, Elias e Eliseu, chegam às bordas, né? Eles vão até o Jordão, ou seja, vão até as margens do rio. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer que existiam outros 50 profetas que ficam defronte, ou seja, a uma certa distância do Jordão. A Bíblia não diz que Elias proibiu que esses outros
não chegassem próximos a eles. Mas demonstra claramente a intimidade, né? O acompanhamento, o zelo por parte de Eliseu de acompanhar para e passo os passos de Elias. Ou seja, nós aprendemos mais essa lição com Eliseu. E por fim, em oitavo lugar, nós aí sim, como o tópico diz, é o pedido ousado e ao mesmo tempo um pedido sábio de Eliseu. Porque a Bíblia diz que depois que eles atravessam o Jordão, a Bíblia diz que Elias dobra sua capa e fere o Jordão se abre, os dois passam o Jordão e chegando do outro lado, a Bíblia diz então que Elias pergunta então para Eliseu, pede o que você quer ganhar. E aí nós temos o pedido da parte de Eliseu. Qual foi o pedido dele? Ele diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. O que significa essa porção dobrada? Porção dobrada ali não era simplesmente porção dobrada de poder simplesmente. Essa expressão porção dobrada aludia ao direito do filho primogênito receber o dobro do que os demais filhos receberiam. Ou seja, ali demonstra, portanto, uma relação de paternidade e também de sucessão. Ou seja, o que Eliseu queria ali era a confirmação que ele era o herdeiro, o sucessor profético daquele ministério, que era o ministério de Elias. Isso é bem interessante. Perceba aqui que Eliseu não pediu posição, mas pediu a confirmação da sua vocação. Ele não queria status, ele queria a confirmação da sua chamada. Chamada essa que ele já havia tomado ciência desde quando Elias o encontrou e jogou a capa sobre ele. Então ali ele estava falando, confirme que eu sou o seu sucessor. Em outras palavras, ele queria essa confirmação da parte de Deus ali na vida de Elias. E mais, percebam aqui, ele também não pediu posse. Ele não pediu algo material. Ele poderia ter pedido a capa de Elias, mas ele não fez isso. Ele pediu porção dobrada. Sabe o que é interessante? O interessante é que depois ele recebe essa capa. Ele fica com a capa de Elias, mas como consequência, como um resultado de um pedido sábio. Qual foi o pedido sábio? Foi o pedido da porção dobrada para que o seu ministério, como sucessor do ministério profético de Elias, se confirmasse. Isso daqui é muito bonito. Enquanto muitas pessoas estão pedindo e estão em busca de posição e de herança em termos materiais, em termos de estrutura, em termos de posse, ali nós vemos uma decisão muito sábia e espiritual da parte de Elias, que era simplesmente ter a confirmação da sua vocação. Isso é a ação de um homem que está instruído, que está inspirado, que está assim plenamente vocacionado e inteirado com o propósito de Deus. E daqui nos ensina muitas coisas. Aliás, e também, ao mesmo tempo, já que Eliseu, a partir dali, ele seria o sucessor de Elias, nós também olhamos para aquilo que Elias estava deixando. E o que Elias estava deixando? Ele estava deixando uma única coisa em termos materiais, a sua capa, que é a herança. Mas muito mais do que a herança que se materializa através de coisas, Elias havia deixado um legado. Que legado que Elias estava deixando, não somente ali para Eliseu, mas para toda a nação de Israel? Elias estava deixando como líder um legado moral e espiritual. Moral que era um homem santo e era testificado na sociedade, como aquela mulher que disse, eis aí um santo homem de Deus. E ao mesmo tempo seu legado espiritual de coragem, de combate aos erros, ao enfrentar os profetas de Baal e também confrontar os profetas de Azerá. Veja que coisa interessante. Por um lado nós temos Elias, que está terminando o seu ministério, está findando o seu ministério, feito tudo aquilo que Deus havia orientado na vida dele e deixando um legado moral e um legado espiritual. Ao mesmo tempo nós temos um homem na orientação de Deus que não quer herança,
mas ele quer cumprir esse legado e colocar esse legado para dar continuidade à obra de Deus. É por isso, meus irmãos, que essa história de Elias e Eliseu nos traz esses ricos ensinamentos, que nos trazem reflexões, insights para a vida ministerial, para nós que estamos fazendo a obra de Deus, que temos um cargo na obra de Deus, que queremos fazer a obra de Deus não por fazer ou não pelo status, mas para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Que esses exemplos eles fiquem aqui na nossa mente, aprendendo com Elias e também com Eliseu. E assim nós finalizamos com o terceiro tópico, que tem por título Eliseu toma a capa de Elias, como eu já destaquei, em que o comentarista diz assim: enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. Esse foi o fim de Elias, segundo Reis, capítulo 2, verso 11. A amizade sincera e a comunhão da igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. De fato, é o que nós extraímos, aprendemos através da comunhão de Elias e Eliseu. E por fim, a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu, como eu já destaquei. Eliseu não pediu, ele pediu o que era espiritual e recebeu aquilo que era material também. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Ou seja, assim como as águas se dividiram quando Elias e Eliseu entraram pela primeira vez, sendo aquela capa usada por Elias, agora quem vai usar é quem é Eliseu. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Ou seja, aquela capa dava legitimidade ali para o ministério profético de Eliseu como sucessor de Elias perante os filhos dos profetas. É importante dizer que essa expressão filhos de profeta é uma expressão israelita que denotava o quê? Que denotava um conjunto, uma associação de profetas que tinham o mesmo propósito. Significava que tinha um líder. Quem que era esse líder? Nesse caso aqui, naquela ocasião, era o próprio Elias. Então eles viram a legitimidade ministerial na vida de Eliseu, o que é muito importante em termos ministeriais. Além da chamada, da vocação, em que nós somos reconhecidos pelo próprio Deus, ter o reconhecimento público dos nossos pares e até mesmo da sociedade tem o seu valor também. Alguém fala assim, não, eu só sou reconhecido por Deus. Não, você é reconhecido primeiramente por Deus, você foi chamado por Deus sim, mas ter o respeito, ter a consideração de colegas e do ministério é fundamental também, e aqui fica muito patente o que acontece na vida de Eliseu. E assim nós vamos chegando ao fim, extraindo esses grandes ensinamentos nesse trabalho de sucessão que acontece de Elias para Eliseu. O que nós extraímos como síntese disso daqui? Que os homens de Deus na terra, eles vão, eles passam, porque a vida é finita, mas Deus sempre tem um sucessor. O que nós precisamos fazer e atender ao chamado ministerial é cumprir o nosso propósito, mas ao mesmo tempo preparar sucessores para que a obra de Deus prossiga. Mas eu também aprendo algo aqui significativo nessa conclusão através da verificação da vida desses dois profetas. Os dois foram chamados por Deus, Elias e Eliseu, Eliseu sucedendo a Elias. Mas nós vamos perceber que eles tiveram ministérios distintos, apesar de serem vocacionados pelo mesmo Deus e um ser sucessor do outro. Nós percebemos porque Elias, você lê, nós lemos esses relatos, ele era um homem mais isolado, que vivia isolado, enquanto Eliseu aparentemente estava sempre no meio das pessoas. Elias aparentemente não tinha posses, tanto que em uma determinada ocasião ele vai depender de uma viúva para o alimentar. E Eliseu, pelo menos no início da sua caminhada, ele tinha posses. A Bíblia diz que ele tinha 12 juntas de bois.
Elias foi usado para advertir os reis sobre os seus erros. Ele era muito corajoso, ele enfrentava diretamente os reis, como percebemos ali com Acabe e Jezabel. Mas nós olhamos para Eliseu, ele foi muito mais conselheiro dos reis da sua época. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, apesar de serem homens chamados e vocacionados por Deus, eles tiveram ministérios distintos. Significa que nenhum ministério é idêntico ao outro. Isso significa também que nós não podemos fazer comparações de um ministério de uma pessoa em relação a outra pessoa, porque esse fez dessa forma e você deve fazer da mesma maneira. Não, depende da orientação de Deus. Que esses ensinamentos sejam importantes para a nossa vida. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, Deus te abençoe.